bem, pessoal. Questão 15 aí diz o seguinte: um automóvel que trafega com velocidade constante de 10 metros por segundo em uma pista reta e horizontal passa a acelerar uniformemente à razão de 60 metros por segundo em cada minuto. Mantendo essa aceleração durante meio minuto, a velocidade instantânea do automóvel ao final desse intervalo de tempo e a sua velocidade média no mesmo intervalo de tempo são respectivamente. Então, a primeira coisa é interpretar essa aceleração, né? Ele vai ter uma aceleração de 60 metros por segundo em cada minuto, né? O que é a aceleração? É a variação da velocidade no intervalo de tempo. A velocidade vai variar quanto? 60 metros por segundo. Em quanto tempo? Em cada minuto. Só que cada minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, isso aqui significa que ele vai ter uma aceleração de 60 dividido por 60, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração que esse carro está sujeito. E o que vai acontecer? A velocidade dele vai aumentar porque ele vai sofrer uma aceleração durante meio minuto. Meio minuto equivale a quantos segundos? 30 segundos. E qual é a aceleração? De 1 metro por segundo a cada segundo, né? 1 metro por segundo ao quadrado tem esse significado, né? Que a velocidade aumenta 1 metro por segundo a cada segundo. Então, se ele vai ser acelerado durante meio minuto, quanto vale meio minuto? Meio minuto vale 30 segundos, certo? Então, a velocidade dele vai aumentar quanto? Para cada 1 segundo aumenta uma unidade. Então, em 30 segundos, vai aumentar 30 unidades. Então, qual vai ser a velocidade dele, né? Se a gente fosse pensar em formulinha, velocidade é igual a quem? Velocidade inicial mais AT, né? Mas não tem nem necessidade de usar a fórmula. Por quê? Se vai aumentar 30 metros por segundo, ele já tinha 10 inicialmente, vai para 40 metros por segundo. Então, já não pode ser essa, nem essa e nem essa, né? Mas usando a formulinha lá, velocidade inicial é de quanto? 10. A aceleração que ele sofre, de 1 metro por segundo ao quadrado, num intervalo de tempo de 30 segundos. Então, a velocidade vai ser de quanto? 10 mais 30. Então, 40 metros por segundo. Muito bem. Essa foi a primeira parte. Sobraram ainda duas alternativas. Ele quer, além da velocidade instantânea, a velocidade média. Mas o que é a velocidade média? A velocidade média é a soma das velocidades. Então, vamos denominar V1, V2, dividido por 2. Qual a velocidade inicial desse carro? 10 metros por segundo. Qual a velocidade final que ele atinge? 40. Dividido por 2. A velocidade média vai ser de quanto? 10 mais 40, 50, dividido por 2, que vai dar 25 metros por segundo. Alternativa E. Bom, continuando, questão 16, diz o quê? Um motoboy muito apressado, deslocando-se a 30 metros por segundo, freou para não colidir com o automóvel à sua frente. Durante a frenagem, sua moto percorreu 30 metros de distância, em linha reta, tendo sua velocidade uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. O módulo da aceleração média, né,
da moto em metros por segundo ao quadrado, enquanto percorria a distância de 30 metros foi d. Então, o que você tem aqui? Um movimento uniformemente variado, ele tem uma aceleração, né, que é exatamente o que a gente vai ter que descobrir. Você tem a velocidade inicial que ele estava, você tem a velocidade final, ele vai ter que parar, e a distância percorrida. Então, que relação a gente vai ter que utilizar aqui? Vovô, né? Então, vovô é igual a vovó, né, mais duas amigas dela. Então, vovô pegou a vovó mais duas amigas dela. Essa relaçãozinha que a gente vai utilizar. Qual a velocidade final aqui? A velocidade final, 0. Qual a velocidade inicial que ele estava? 30. Né? A aceleração, a gente já sabe que ela tem que ser o quê? Negativa, porque ele está freando, né? Então, 2, o A é o que a gente quer. E qual a distância que ele vai percorrer? 30. Aqui a gente já vai acabar achando um módulo direto, né? Então, 0. Vamos deixar 30 vezes 30 menos 2 vezes A vezes 30. Vamos deixar assim mesmo. Se a gente for isolar esse negativo, o que a gente vai ter? 2 vezes A vezes 30 igual a 30 vezes 30. Olha lá, 30 com 30 simplifica, então quem sobra? 2A é igual a 30, então A é igual a 30 dividido por 2. Então a aceleração foi de quanto? 15 metros por segundo ao quadrado. Né? E aqui a gente já vai estar obtendo o módulo da aceleração. Né? E a gente sabe que isso daqui vai ser negativo, a gente já acabou utilizando na fórmula direta. Né? O módulo é de 15 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B. Muito bem, questão 17. Questão 17 é o seguinte: um projétil é lançado verticalmente para cima a partir do nível do solo com velocidade inicial de 30 metros por segundo, admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, analise as seguintes afirmações a respeito do movimento desse projétil. Um segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros com relação ao solo. 3 segundos após o lançamento, o projétil atinge a posição de altura máxima. 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros com relação ao solo. Quais estão corretas? Bom, se ele sai com 30 metros por segundo, então vamos supor, né, ele vai subir verticalmente, mas vamos fazer uma comparaçãozinha aqui. Né? Então aqui é o instante 0. Um segundo depois, ele vai estar mais ou menos por aqui. Com qual velocidade? Se ele sair daqui com 30, aqui ele vai estar com 20. Aí ele sobe mais um pouquinho. Esse aqui é o instante 2. Ele vai estar com qual velocidade nesse ponto? 10 metros por segundo. Então, lá, 30. Um segundo depois, reduz para 20 metros por segundo. Mais um segundo, reduz para 10 metros por segundo. E, finalmente, aqui, em 3 segundos, ele vai atingir a altura máxima. Então, a velocidade dele aqui vai ser de quanto? 0 metros por segundo. A partir desse momento, ele começa a cair. Né? Ele vai estar aqui 4 segundos depois. Depois, ele vai estar aqui. Né? O tempo de subida é o mesmo de descida. Né? Então, 5 segundos depois. E, finalmente, ele chega aqui nos 6 segundos. Então, já consigo observar que essa afirmação aqui ela é verdadeira. Então, já posso eliminar essa e essa. E a outra coisa que eu sei, que quando ele está na posição 1 e 5, olha lá,
ele vai estar na mesma altura relativa ao solo. Tá vendo aqui, ó? No 1 e no 5 segundos ele vai estar na mesma posição. Então isso significa que, se esse for verdadeiro, obrigatoriamente o 3 também é verdadeiro. Se este for falso, obrigatoriamente este é falso. Então, eu não tenho como ter um verdadeiro e 3 falso. E também não tenho como ter A1 falso e A3 verdadeiro. Então, eu já posso eliminar a letra D, porque a letra D ela me diz que só a 3 é verdadeira. Não tem como a 3 ser verdadeira e a primeira falsa. Então, vamos verificar se isso daqui está certo. Isso aqui é um movimento o quê? Uniformemente variado. Eu tenho o tempo em questão. E eu quero calcular a distância. Quem que a gente vai usar? O diabo V também. Mais meio atrapalhado. Então, ver qual distância. Nesse caso, a distância está representando a altura. Velocidade inicial que ele sai daqui, 30 metros por segundo, depois de 1 segundo. No caso, no nosso referencial, né, vamos adotar como ele subindo. Durante a subida, a gravidade vai diminuir a minha velocidade. Então, ela é negativa. Meio. A aceleração é a gravidade, que é 10. E o tempo, estou usando o primeiro exemplo mais fácil, que é 1 ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui? 30 menos 10. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 1 é 10. E 10 dividido por 2 é 5. Então, 30 menos 5 é 25 metros. Então, essas afirmações elas são verdadeiras. 1, 2 e 3 verdadeiras, alternativa E. Se quiser testar, então o que você faz? Se você substituir o tempo por 5 na mesma equaçãozinha, o que você vai observar? Que também vai dar 25 metros. Né? Faça a verificação que você vai observar que isso daqui vai dar o mesmo resultado. Né? Analisamos aqui graficamente, ó, a posição 1 e 5 ele vai estar no mesmo lugar. Tá? Mas se você fizer o teste e substituir na fórmula, né? O tempo por 5, a velocidade continua sendo 30, a aceleração 10 e o tempo 5, você vai ver que o resultado final que você vai obter também vai ser de 25 metros. Tá ok? Muito bem. Questão 18. No gráfico, representam-se em função do tempo as velocidades de um corpo que se desloca numa trajetória retilínea. Pode-se então afirmar que o módulo da aceleração do corpo... Ali dá várias informações. Vamos analisar graficamente aqui primeiro. Então, nesse primeiro trecho, o que está acontecendo? Observe que o meu gráfico é um gráfico da velocidade pelo tempo. Então, nesse primeiro trecho, minha velocidade aumentou. Ela aumentou quanto? Aumentou 10 unidades, 10 metros por segundo, em 10 segundos. Então, qual foi a aceleração nesse primeiro trecho aqui? A aceleração nesse primeiro trecho, se a velocidade aumentou 10 em 10, foi de 1 metro por segundo ao quadrado. O que aconteceu nesse segundo trecho aqui? Vou mudar a cor aqui. Nesse segundo trecho aqui, a minha velocidade ela ficou constante igual a 10. Então, significa aqui que ele manteve a velocidade constante. Para a velocidade constante, a minha aceleração ela é o quê? Igual a 0. Não tive aceleração. Para o último trecho, esse trecho aqui, o que aconteceu? Ele estava no 10, né? Foi até o 30. Então, vamos fazer um triângulo aqui para relacionar. Tá? Então, do 10 até o 30, aumentou 20 unidades, aumentou 20 metros por segundo. E de 20 a 40 aumentou quanto? Se passaram 20 segundos. Ou seja, nesse trecho verdinho, minha aceleração foi de quanto? Se eu aumentei 20 metros por segundo em 20 segundos, a minha aceleração também foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, agora é só analisar as informações. Né? Então, no primeiro trecho aqui, nos primeiros 10 segundos, eu tive esta aceleração. Entre 10 e 20, eu não tive aceleração.
Entre 20 e 40, minha aceleração foi de 1 metro por segundo ao quadrado, igual lá no começo. Então, vamos lá. Módulo da aceleração. Aumenta no intervalo de 0 a 10? Não. O módulo da aceleração ela não aumenta. A aceleração ela é constante igual a 1. Então, está errado. É maior no intervalo de 20 a 40 segundos do que no de 0 a 10? Não, a aceleração ela é o que? Aqui, ó, a mesma, igual a 1. Ela não é maior. A aceleração é a mesma, é o mesmo nos intervalos de 0 a 10 e de 20 a 40? Sim, olha lá. De 0 a 10, 1 metro por segundo ao quadrado. De 20 a 40, 1 metro por segundo ao quadrado. Alternativa C. Tá? É diferente de 0 no intervalo de 10 a 20? Não, de 10 a 20 ela é 0, não é diferente. É menor de 0 a 10 do que de 20 a 40? Não, a aceleração é a mesma. Letra C, ok? Muito bem, nossas duas últimas questões aqui. O gráfico velocidade e aceleração representa o movimento ideal de um elevador que parte do repouso, sobe e para. Muito bem. Sabendo-se que o intervalo de tempo A e C são ambos de 1,5 segundo, qual é o módulo A0 da aceleração com que o elevador se move durante esses intervalos? Então, como esse intervalo de tempo é igual a esse, e a variação da velocidade é a mesma, ou seja, ele vai de 0 a 3, né? Nesse trecho a aceleração ela é positiva, porque a minha velocidade está aumentando. Fica constante por um intervalo de tempo a velocidade, e o elevador começa a parar, então nesse trecho a velocidade ela vai diminuindo. Então a minha aceleração aqui ela é negativa. Então aqui a aceleração ela é positiva, aqui a aceleração ela é negativa. Mas ele quer saber o módulo. Né? O módulo é o valor absoluto, não interessa se é positivo ou negativo. A aceleração vai ser a mesma porque a variação é a mesma. Então, o que é a aceleração? É a variação da velocidade no intervalo de tempo, a variação, né? Esse vizinho é a variação para a gente. Então, qual vai ser a variação da velocidade? Né? Tanto na subida ou na descida. Vai de 0 a 3 ou de 3 a 0, mas o importante, como é o módulo, vai sempre variar quanto? 3 unidades. Em quanto tempo vai ocorrer essa variação? Como ele me diz aqui no enunciado, 1,5 segundo. Então, 3 dividido por 1,5, 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Ok? Finalmente, nossa última questão. Sabendo que os intervalos de tempo A e C são ambos de 1,5 segundo. Então, aqui e aqui é 1,5 segundo. E que o intervalo B é de 6 segundos. Qual é a distância total percorrida pelo elevador? Se nós temos um gráfico, velocidade pelo tempo, qual era a propriedade gráfica nesse caso? Se eu calcular a área do gráfico, ele é numericamente igual à distância ao deslocamento sofrido pelo elevador. Então, o deslocamento que ele realizou aqui, eu consigo identificar pelo cálculo dessa área. Então, para achar a distância total percorrida, basta calcular a área desse gráfico. Tá? Vamos dar uma ampliada nesse gráfico para ficar mais fácil para a gente identificar algumas coisas. Bom, então para ficar um pouquinho mais claro, né? Então aqui nós temos o que? Vamos diminuir um pouquinho a espessura agora. Então nós vamos ter aqui quanto? 1,5. Aqui 1,5 segundo. E aqui no meio 6 segundos, certo? Como que a gente acha a área? A área, como é numericamente igual à distância, né? Você pode usar a formulinha do trapézio ou divide mesmo isso em 2 triângulos e um retângulo. Né? Então, se a gente for calcular a área desse carinha aqui, desse triângulozinho aqui da direita aqui, qual vai ser a área dele? A base, que é 1,5, vezes a altura, que é 3, dividido por 2.
qual vai ser a área aqui do meio aqui? É um retângulo, né? Tá vendo um retângulo aqui, ó, delimitado aqui, ó. Temos um retângulo bem no meio. Como que é a área desse retângulo? Base, né, 6 vezes a altura, que é 3. E esse triângulozinho aqui, chamar ele de 3. A área dele vai ser quanto? 1,5 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, aí essa área, isso aqui, vai dar 2,25 metros. Aqui vai dar 18 metros. E aqui de novo, né? A gente já fez ali no canto esquerdo, 2,25. Então, qual vai ser a distância total percorrida? 2,25 mais 18 mais 2,25, que vai dar um total de 22,5 metros. Esta é a distância que ele percorreu com o elevador. Para nós, está um pouquinho mais para baixo, então, alternativa D. Tá ok? Então tá aí, galera. Nossas listinhas completas. Bom estudo e boa prova.